podem me ver aqui atrás, púlpito. Pouco difícil, não? Geralmente eu não subo, eu não gosto de estar na frente, mas eu amo tanto essa igreja e as pessoas aqui, especialmente Lúcia e Daniel, que trabalhavam conosco em São Paulo e têm nos acompanhado muita coisa, a gente tem acompanhado eles. Então, eu queria só falar uma pequena coisa. Eu sei que tem muitas famílias aqui. Tem alguém que fala inglês? Ok, então eu vou desafiar você. Ler que está aqui na minha blusa. Grow your love. Grow your love. Sabe que esse é plantar seu amor. E você não pode, amor não pode crescer sem você plantar. E temos que fazer isso sempre, com todo mundo, não? E como é que nós plantamos? Tem uma outra blusa que eu gosto de usar, que fala aqui, ao menor sinal de amor, retribui. Ao menor sinal de amor, retribui. E é assim que o amor cresce. Então, não sei como está na sua família, mas às vezes eu fico um pouco bravo com ele. Então, a tendência, eu acho que mais no lado da mulher do que o homem, é ficar fechado. Não falar, não. Mas quando ele vem e toca assim, ele dá o menor sinal que quer receber amor, temos que dar. A gente tem que esquecer nosso orgulho, o que está na nossa mente. Nós temos que realmente retribuir. E isso vai acontecer com vocês, com amigos, e com pessoas que conhecem você. Talvez eles erraram o que fizeram, ou talvez você errou. Mas se você pode lembrar, o menor sinal de amor, retribui. Que Deus ajude vocês a fazer isso todo dia com suas famílias e com seus amigos. Obrigada. Eu fiquei tão contente que Brenda ia compartilhar com vocês, mas eu não autorizei ela para dizer que às vezes eu crio problema em casa. Então, depois a gente conversa. Mas é assim em todas as famílias, não é? Estão me ouvindo? Eu não estou acostumado aqui ainda com o sistema de som, mas o que a Brenda acabou de falar, quando notamos que temos que consertar e fazer o que é certo, Deus nos ajuda. E que hoje à noite, como Brenda já falou, temos uma amizade há longos anos com o pastor Daniel, a pastora Lúcia. Nos ajudaram demais em São Paulo, uma cidade grande, uma cidade que a gente morou lá há 23 anos, mas posso falar do coração, não quero voltar a morar em São Paulo. Mas Deus nos ajudou e quando o pastor Daniel estava falando sobre aquela equipe que veio aqui, aquela equipe de adolescentes, eles não podiam imaginar, obrigado irmão, eles não podiam imaginar como é que Deus ia usá-los, não é? E pastor, esse faz já quantos anos que eles chegaram aqui? 10 anos atrás. Quando o pastor Daniel estava falando, eu pensei, como é que a obra de Deus vai avançando, não é? 10 anos atrás, pessoas adolescentes falaram, eis-me aqui, Senhor. E eles nos abençoaram. Hoje, vocês estão fazendo a mesma coisa, abençoando outras pessoas. E se Deus permitir, daqui 10 anos, talvez eu vou ouvir essas pessoas testemunhando, não é? Da forma que Deus usou vocês para avançar o reino de Deus. Quando o pastor Daniel falou sobre a equipe que eu estava ajudando, ele disse que tudo tinha que ir de barco, lá de Manaus para, acho que era Canaã, Nova Canaã. E quando o pastor lá me falou que temos que levar tudo, eu pensei, ele está falando de coisas grandes. Irmãos, nem prego podíamos comprar naquela comunidade. E um dia eu pensei,
Era uma comunidade à beira-rio, talvez 40 casas. E um dia eu acordei e pensei, seria tão bom encontrar uma Coca-Cola. E eu pensei, eu vou encontrar aqui neste vilarejo, não é? Eu andei de ponta a ponta, perguntando onde é que vende Coca-Cola. Aqui não, aqui não, aqui não. E eu falei, que bom! O Evangelho está chegando onde a Coca-Cola ainda não chegou. E tivemos um tempo especial ali ajudando com essa equipe, construindo aquele templo em plena selva. Deus é bom. A Brenda, hoje à noite, falou um pouco sobre a nossa família. Eu estou querendo abrir meu coração hoje à noite e eu espero que o Espírito Santo coloque uma coisa no seu coração, uma verdade no seu coração, que vocês possam levar para casa e abençoar sua família. E o que eu gostaria de dar para vocês hoje à noite é um presente, um tremendo presente. E eu não vou falar qual é aquele presente agora, mas fiquem atentos e daqui a alguns instantes eu vou falar qual é aquele presente. Eu imagino que quando eles escreverem a história do ser humano e eles escreverem a história dos Estados Unidos, eles vão falar de um momento onde dois líderes importantes de dois países, ali para todo mundo ver, ficaram gritando e falando que queriam paz. Mas os dois com raiva um do outro gritando. E vendo aquela cena, eu pensei comigo mesmo, eu conheço alguém que veio e ele disse, eu tenho um presente para vocês. Um presente para suas famílias. Um presente para sua vida. Não como o mundo lhe dou, mas eu dou a minha paz a vocês. Quem foi que falou? Jesus Cristo. E esta noite eu quero compartilhar 3 testemunhos de pessoas que descobriram paz. E esta noite eu gostaria de falar paz com Deus, paz com nosso próximo, que começa bem próximo de nós em casa, não é? E paz com nós mesmos. Paz. Uma das coisas que eu tenho feito já há vários anos, quando eu descubro uma palavra na Bíblia que salta para mim, eu vou grifando. 2 anos atrás eu estava grifando todos os lugares que eu encontrei a palavra alegria. E eu imagino, sendo que eu já preguei aqui outras vezes, vocês têm me ouvido dizer, eu creio que o crente não deve parecer que ele foi batizado com suco de limão. A ficha caiu para alguns, não é? Eu creio que Cristo veio para nos dar alegria. Então eu fui grifando essa palavra alegria na palavra muitos lugares. E este ano eu estou grifando a palavra paz. Vocês sabem quantas vezes essa palavra se encontra na Bíblia? Paz? 429, dependendo da versão que você usar. Mas uma palavra tão importante. Paz. E os trechos bíblicos eu não sei
É possível, pastor, projetar aqui os trechos? Ótimo. Então, hoje à noite, em vez de eu ler os trechos bíblicos, eu vou projetar aqui João 14, 27. Se é possível, 14, 27. É possível? Nem lhes avisei, não, né? Espero que não esteja complicando a vida de vocês. Mas João 14, versículo 27. Jesus disse: eu lhes deixo um presente. Este é o presente que eu quero deixar com vocês hoje à noite. Um presente que Jesus Cristo nos oferece. Um presente que ele diz que não temos que ser milionários, bilionários para comprar. Mas ele disse: eu estou deixando vocês um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Hoje à noite, de coração sincero, eu gostaria de dizer para todos vocês que essa paz que Cristo nos oferece é para as nossas famílias, lares. E eu desejo para cada família representada aqui hoje à noite a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que recebemos aquele presente? Começa com paz com Deus. Eu não sou construtor, mas eu gosto de ver tudo certinho, né? Vertical, horizontal, tudo na medida certa. E quando eu penso de paz, eu entendo que a forma de recebermos paz é nós pedirmos de Deus que tudo que cria uma barreira entre nós e Deus seja tirado. E o que cria barreira entre nós e Deus é o pecado. E Cristo veio e deu sua vida. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para nós termos paz com Deus, ele morreu na cruz e ganhou para nós a paz. Entrevistaram um famoso ator. Os mais novos vão se lembrar do nome Harrison Ford. E vocês poderiam até me dizer quais eram os filmes que ele fez. Mas esses filmes lucraram bilhões de dólares. Harrison Ford foi entrevistado e na entrevista o entrevistador falou para ele: o que é que você gostaria de ter? E Harrison Ford falou: olha, a gente só quer o que não tem. Por exemplo, se eu já tenho carro BMW, eu não preciso um segundo carro BMW. Se eu já tenho palacete, eu não preciso. Então ele falou: o ser humano só quer o que ele não tem ainda. E que bom para nós, porque o entrevistador insistiu mais um pouco e ele falou: então o que é que você quer? E ele falou com uma palavra: paz. O homem que produziu filmes, celebridade, o homem que os filmes, como já falei, bilhões de dólares, falou: ele gostaria de ter paz. A paz que Cristo nos oferece não se compra. Nem temos que gritar, nem temos que insistir e dizer: eu vou reivindicar meus direitos, eu quero paz. Simplesmente chegamos a Jesus Cristo e dizemos: ó Jesus Cristo, eu quero ter
paz com Deus. Perdoe-me por qualquer coisa do passado que eu tenho feito para criar uma barreira entre mim e Deus. Eu quero ter paz com Deus. Vocês se lembram do primeiro homem que andou neste planeta? Ele tinha paz. Ele andava com Deus. Conversavam. Até o dia que esse homem desobedeceu. E ele, o homem, não Deus, o homem se escondeu. Porque ele tinha medo, porque ele tinha desobedecido. Cristo veio para mais uma vez criar comunhão entre o ser humano e Deus. Brenda e eu gostamos de manhã, quando oramos, ó Deus, use as nossas vidas hoje para a tua honra e a tua glória. Sexta-feira, saímos e fomos para Extrema. Talvez alguns de vocês conheçam Extrema em Minas Gerais. Uai. E estávamos lá aquele dia, sexta-feira, e não conhecíamos Extrema muito bem. Então, paramos num lugar, uma entrada para um bosque, e perguntamos o vigia, ou zelador, vamos dizer, daquele bosque, olha, onde é que fica aquela cachoeira que temos ouvido? Cachoeira do Salto. Ele nos deu as orientações, explicou tudo. Vocês já devem ter tido esta experiência. Sem ele dizer, eu sou crente. Da forma que ele foi explicando, da forma que nós fomos falando, finalmente, não me lembro se ele falou primeiramente ou eu falei, somos irmãos em Cristo, não é? Ele balançou a cabeça, ele falou, eu sou crente. E Brenda e eu falamos, nós também. E naquele instante, um homem que nunca tínhamos visto antes, de repente éramos um, porque fazemos parte da mesma família. E porque nós temos paz com Deus. O nome dele é Leandro. Ele não conseguiu falar o meu nome muito bem. Estou brincando, porque para algumas pessoas falar Stephen Hip é um pouco difícil. Eu falei, olha, Leandro, é mais fácil dizer Estevão. Meu nome é Estevão. Ah, tá bom. E eu gostei tanto de conhecer Leandro que eu saí do carro. E eu fiquei ali do lado do carro e eu disse, Leandro, conte-me como é que paz veio ao seu coração. Como é que você se tornou membro da família de Deus? Ele falou, que bom. Esse dia não tinha ninguém mais querendo entrar no bosque. Então ficamos ali bem na portaria. E ele disse, olha, eu fui criado em um lar evangélico. Minha mãe orava por mim. Minha mãe queria que eu fosse na igreja, mas eu não queria. E uma noite, eu falei para minha mãe, creio que ele tinha uns 16 anos nessa altura. Mãe, esta noite eu vou para badalada. Falei, certo, pastor, consegui falar. Eu perguntei ele para não falar palavrão aqui do púlpito. Baladar, obrigado, baladar. E ele falou, eu vou hoje à noite. A mãe, triste, disse, filho, não vá. Mas ele disse, eu vou. E ele pensou que ele ia encontrar lá, naquele lugar, alegria e paz. Ele falou mais ou menos 3 horas de madrugada. Eu estava lá e de repente Deus começou a falar ao meu coração. E Deus falou desta forma. Ele falou, foi muito claro. Não é aqui seu lugar. Se você quer encontrar alegria e paz,
procure comigo. Deus falando ao coração de Leandro. Ele falou, eu saí daquele lugar, voltei para casa, e daquele dia em diante, Jesus Cristo tem sido o Senhor da minha vida. Foi fantástico. Brenda e eu paramos para pedir orientação sobre caminho, como chegar a um lugar, e ouvimos esse lindo testemunho do Leandro. Aquela noite, Leandro encontrou paz com Deus. E ele falou, aquela paz com Deus me ajudou quando minha filha de 4 anos estava no hospital. Os médicos falaram, ela não vai sobreviver. Nós vamos orientar até o hospital aqui para já preparar a carta para você poder levar, porque ela não vai sobreviver. E ele disse, eu confio em Deus. Ele falou, essa noite ele orou. E o dia seguinte, ele estava segurando a filha de 4 anos nos braços, dando graças a Deus pelo milagre que Deus tinha feito. Leandro encontrou paz com Deus. Talvez você hoje à noite está aqui e você foi criado num lar evangélico. Sua mãe orou, seu pai orou por você. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, eu quero lhe dizer, esta noite seria uma noite fantástica para você dizer, eu quero paz com Deus, para que haja paz no nosso lar. Segunda a manifestação de paz que eu gostaria de mencionar hoje à noite é paz com o nosso próximo. Vocês aceitam uma coisa que às vezes é difícil aceitar? Às vezes dentro da família a paz é muito difícil encontrar. Às vezes temos mais comunhão ou amizade com pessoas não crentes do que dentro do lar. Mas Jesus Cristo quer que tenhamos paz. E Jesus Cristo está nos oferecendo a paz. Eu gostaria de pedir que vocês procurem Romanos 14, 19, e parece que os irmãos podem nos ajudar. Paz com o nosso próximo. Romanos 14, 19. Se você gosta de anotar versículos que depois em casa você pode ler, eu vou repetir a referência do primeiro que eu mencionei. João 14, versículo 27, onde Cristo mesmo promete paz. Agora vamos ler o que o apóstolo Paulo fala sobre paz. Romanos 14, versículo 19. Repetindo, Romanos 14, 19. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Romanos 12, versículos 17 e 8. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Cristo disse, abençoados são os pacificadores. Dentro da família, precisamos de pacificadores. Eu tenho observado, e não é uma regra, obviamente, mas há muitas mães que são excelentes pacificadoras. Elas vêm lá da cozinha, não sei como elas conseguem ver e ouvir tudo o que acontece na família, mas elas já percebem quando as crianças estão um pouco azedas, não é? E elas vêm trazendo paz entre aquelas crianças.
Minha esposa falou hoje à noite de trazer paz. E eu, sem saber o que a Brenda ia falar, eu tinha anotado aqui que Brenda, e este é o segundo testemunho que eu vou compartilhar hoje à noite, Brenda tem sido usada para trazer paz para a família dela. Ela foi a primeira pessoa da família dela, 6 filhos, que entregou sua vida a Jesus Cristo. E trabalhava já com 15 anos como caixa no supermercado, era permissível naquela época nos Estados Unidos. E uma noite ela chegou em casa. E a mãe chamou do quarto e ela disse: Brenda, esta noite seu pai falou que ele queria entregar sua vida a Jesus Cristo, mas ele não sabe como orar. Você poderia ajudar ele a orar? Fantástico, não é? Pensar que uma menina de 15 anos é a que vai agora ajudar o pai a entregar sua vida a Jesus Cristo. E ao longo destes, já estamos casados 50 e tantos anos. Ao longo destes anos, eu tenho visto vez após vez como Deus usa a Brenda para trazer paz naquela família. Quando vamos aos Estados Unidos, ela diz: temos que visitar aquele parente. E lá vamos nós. E ela, que já viajou do Brasil até os Estados Unidos, faz esforço para visitar os membros da família e orar por eles e trazer. Ela é como cola naquela família, unindo a família, não é? E em cada família nós precisamos de pessoas que sejam usadas por Deus como pacificadores, pessoas que trazem paz. A Bíblia nos fala que paz é um dom do Espírito. Deus quer que tenhamos paz. E, como Cristo falou, Ele nos oferece o presente de paz nas nossas famílias. Filipenses talvez seja o trecho que nos ajuda mais na área prática de como colocar paz na família. Alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4, versículos 4 em diante. Alegrem-se, lembre, uma das palavras que eu gosto de frisar é alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Nestes capítulos aqui, Paulo usa a palavra alegria em Filipenses pelo menos 9 vezes. E aqui já temos lido 2 vezes que ele usa esta palavra alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em o governo. Em quem? Em Jesus Cristo. Eu tenho pensado muito sobre paz. E para mim é mais fácil, quando eu vejo uma coisa, lembrar. Sendo que minha esposa é pedagoga, ela me ajudou que eu ouvindo uma coisa é bom, mas vendo eu gravo melhor. Então hoje à noite, para encerrar, eu gostaria de sugerir para os irmãos,
para vocês poderem guardar este conceito de paz na família. Jesus Cristo está nos oferecendo paz. O que é que nós temos que fazer quando alguém nos oferece uma coisa? Temos que estender as mãos e receber. Então, Jesus Cristo está nos oferecendo paz. E nós dizemos, eu quero paz com Deus. Estendemos a mão para receber a paz com Deus. E ao recebermos a paz de Deus, de repente nós temos também paz com o nosso próximo e paz com nós mesmos. E ele diz, então, Cristo falou, então, sendo que vocês receberam paz, agora vocês sejam proativos, vocês vão compartilhar paz com outros. Então eu recebo de Deus paz, eu recebo para mim mesmo, mas também eu estou compartilhando a paz de Jesus Cristo. Eu não sei qual é seu passado na igreja, mas se por acaso você pensou, os crentes só pensam que eles são importantes, eu quero dizer para todos nós, começando aqui, nós fomos colocados aqui na terra por Deus para compartilhar a paz de Deus. Então, quando eu vejo pessoas, eu tenho alegria em dizer para eles, paz. Tenha um dia de paz. E eles olham para mim e eles notam que meu sotaque é um pouco diferente, para não dizer muito diferente. E às vezes eu tenho o privilégio de compartilhar. Como compartilhamos com aquele vigia, aquele zelador lá naquele bosque, sexta-feira, a paz do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos dá o privilégio de compartilhar a paz que Ele nos deu. O último testemunho que eu quero compartilhar hoje à noite, eu ouvi 3 domingos atrás, um pastor da nossa igreja que frequenta conosco, ele não é o pastor titular, mas ele frequenta conosco, o pastor Elder. E ele estava falando sobre um momento difícil para ele, o ano passado. Ele foi levado às pressas para o hospital. E ele falou, eu estava ali orando, Deus, me dê paz. Eu quero ter paz, que tudo vai correr bem nesta cirurgia. E ele falou, eu estava ali orando, olhando para cima, e de repente eu vi um membro da nossa igreja, Dr. Traber, cirurgião, que estava ali do lado. Ele não fazia parte da equipe que ia operar, mas ele estava lá quieto, eticamente respeitando a equipe que ia operar. E quando eu vi o Dr. Traber ali, eu sabia que ele estava orando por mim. Pastor Elder disse, trouxe tanta paz ao meu coração. Eu esta semana, porque o Dr. Traber faz parte da nossa equipe de discipulado, eu falei para o Dr. Traber, Deus usou você aquele dia de uma forma fantástica para trazer paz para o coração de Pastor Elder. E o Dr. Traber abriu-se um pouco comigo, ele falou, eu pedi à equipe que ia operar, eu avisei eles que eu ia estar lá, não ia interferir, mas queria estar ali, eles me conhecem, eles falam, pois não. E quando operaram, ele falou,
eu vi a situação e eu estava muito preocupado. Dr. Traber falando. Ele falou, eu decidi que a melhor forma, sendo que eu não fazia parte dessa equipe, que eu podia ajudar, era me afastar. E eu fui numa sala do lado e eu orei, oh Deus, ajude aquela equipe a ver que esta situação é grave. Ajude eles a entender o que eles têm que fazer para ajudar Elder. E Deus ouviu a oração de um homem que não falou nada, que não chegou lá dizendo, vocês têm que fazer isto ou aquilo. Mas o Espírito de Deus operou naquele lugar. Agora, quase um ano depois, o pastor Elder está lá dizendo, Deus usou o Dr. Traber para trazer paz ao meu coração. Amanhã, alguns de vocês vão acordar e vocês vão ver que tem mais roupa para lavar. E amanhã vocês vão observar que tem mais pessoas sentadas esperando comida. E amanhã vocês irão no serviço e talvez aquele chefe, aquele onde você trabalha, não vai estar muito contente. Mas Deus está dizendo para nós, dentro do lar, dentro da família, no serviço, na escola, somos agentes da paz do Senhor. Somos pacificadores. Às vezes não temos direito de falar nada, mas podemos estar lá orando. Oh Deus, ajude essa pessoa nesta situação. Ajude eles a entender que há uma solução para esta situação. Eu me lembro quando estava começando o ministério lá nos Estados Unidos. Eu li uma vez de uma mãe que disse, eu estou tão agitado quando eu vejo quanto serviço eu tenho que fazer para minha família. E eu pensei, não é justo, meus filhos correm para lá, para cá, e logo temos que comprar sapatos para eles. E nossos filhos estão usando roupa e logo temos que comprar mais roupa. E Deus disse para aquela mãe, olha seu vizinho. O filho do seu vizinho não pode andar e nunca gastou um par de sapatos. Olhe para outros que não conseguem sair de casa e a roupa deles está nova. E ela disse, oh Deus, ajude-me a ver o que tu estás fazendo para que eu possa trazer paz nesse lar. Oremos. Oh Deus, damos-te graças pelas famílias que temos. Damos-te graças, ó Deus, pela saúde que temos. E oramos, ó Deus, que no meio de tanta correria, tanta pressão e às vezes até desentendimentos, ajude-nos que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar nos nossos corações e nas nossas mentes. E te daremos toda a honra e toda a glória. Amém. Amém.